7 milagres. No Evangelho registrado por João, há 7 milagres feitos por nosso Senhor Jesus, descritos como sinais, conforme nós podemos ler em João capítulo 20, os versículos 30 a 31, que diz assim: Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Quais foram esses milagres, esses sinais que foram registrados para que possamos crer de fato que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus? Em primeiro lugar, Jesus transformou água em vinho durante uma festa de casamento em Caná da Galileia, João capítulo 2. Em segundo lugar, Jesus curou o filho do oficial de um rei a cerca de 30 quilômetros de distância, conforme João capítulo 4. Jesus curou também um paralítico no tanque de Betesda, que estava numa situação há 38 anos, segundo João capítulo 5. Jesus também multiplicou 5 pães e 2 peixes, alimentando uma multidão de mais de 5.000 pessoas. Isso está registrado em João capítulo 6. Jesus também andou sobre o mar da Galileia e foi ao encontro dos discípulos assustados com os ventos que eram fortes, segundo João capítulo 6, os versículos 16 a 21. Jesus também curou um cego de nascença, isso está registrado em João capítulo 9, dos versículos 1 a 41. E por último, Jesus ressuscitou seu amigo Lázaro, que estava morto já há 4 dias, mostrando assim o seu poder sobre a morte. João capítulo 11, versículos 1 a 44. Esses grandes feitos de Jesus não são comuns em nosso tempo, até porque o propósito de terem sido registrados, conforme vimos, é para que possamos ter plena confiança em Jesus como nosso Senhor e Salvador. Mas eu quero chamar sua atenção para o ensinamento de Jesus que está registrado nesse Evangelho, que podemos praticá-lo todos os dias. Isso mesmo, eu e você podemos exercitar esse ensinamento do Mestre e não precisamos ter grandes poderes para fazermos isso. Nós nos apegamos facilmente com as coisas espetaculares registradas, mostradas por Jesus. Mas no capítulo 13 de João, Jesus nos dá uma lição tremenda, uma lição grandiosa. Diz a Bíblia que ele se levantou da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois ele deitou a água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar com a toalha com que ele estava cingido, conforme João capítulo 13, os versículos 4 e 5. E o texto continua dizendo que, depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou aos seus discípulos: Vocês compreenderam o que eu vos fiz? Vocês me chamam de mestre e o Senhor, e vocês fazem bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu dei o exemplo para que, como eu fiz, façai vós também. Como discípulos de Jesus, podemos ser usados por Deus para que milagres aconteçam. Contudo, não está em nosso poder realizá-los, mas está, sim, ao nosso alcance servir uns aos outros, viver a humildade do reino de Deus, viver a humildade de servos. Jesus tinha tudo ao seu alcance,
Tudo lhe havia sido dado, mas ele escolheu pegar uma toalha, uma bacia, colocar água nessa bacia e lavar os pés dos discípulos, para nos dar esse grandioso exemplo de humildade, de servos, assim como nós devemos também ser. Que o Senhor então nos capacite a sermos servos uns dos outros. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.